E essa formação vai trazendo para a gente uma grande experiência, uma bagagem gigantesca para poder passar para as pessoas. E com todo esse tempo de profissão, eu fui me especializando em ministrar cursos. Já faz aproximadamente uns 10 para 12 anos que eu ministro cursos dentro de empresas, em feiras, em alguns trabalhos que a gente acaba fazendo de salões que contratam a gente para poder cuidar dos profissionais que já são contratados dentro do próprio salão. Então, a gente vem desenvolvendo esse trabalho há um tempo. Na empresa anterior, desenvolvi um trabalho durante um tempo e migramos para a Chanceler. Aqui estamos. Então, a gente está se especializando em tudo que tem dentro da Chanceler, em todos os produtos, para poder levar essa bagagem e, junto com ela, todos os produtos que são da empresa. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a coloração. Por que o tema escolhido? O tema escolhido é porque é um tema que as pessoas, tanto dentro da área da beleza, os profissionais, quanto as pessoas que não são da área da beleza, acabam encontrando uma dificuldade. Por quê? O cabeleireiro ele tem os argumentos. Como que a gente faz para quebrar esses argumentos? Então, por exemplo, a gente tem uma coloração com um preço que ele acaba sendo compatível com o preço de grandes marcas, também dentro do salão de beleza. Então, a gente tem as fórmulas para poder quebrar ou mudar a mentalidade do profissional em relação a poder ter no salão dele a nossa marca. Então, dentro do cenário aqui, eu vou explicar quais são as fórmulas que a gente tem para poder fazer com que o profissional, o cabeleireiro, o dono do salão, ou às vezes você entra, fala com um cabeleireiro e não consegue atingir o dono do salão para colocar para todos os outros, mas se atingiu um, já é um primeiro passo para você atingir a todos. Então a gente vai explicar isso, tá bom? Alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, fica à vontade. Eu só peço para esperar eu terminar de falar sobre o assunto e aí faz a pergunta. Também pode mandar a pergunta por escrito, aparece na minha tela e eu, assim que possível, respondo. Tá bom? Fauzi, pode colocar o primeiro slide, por favor. Aqui a gente tem a nossa coloração com os R$ 40. É o preço que a gente vende nos salões. Nessa primeira venda, é interessante que você venda pelos R$ 40 para você ter o seu lucro de R$ 20. Então, dentro do seu lucro de R$ 20, você acaba trazendo para você aquele desejo de abrir novas portas, porque você vai estar sempre trabalhando e tendo o primeiro faturamento. O segundo passo é o cadastro desse espaço. Com o cadastro desse espaço, essa pessoa, por si só, já começa a fazer os pedidos dela. Então, a gente tem uma coloração que ela tem vários benefícios para quem está comprando e para quem vai ser utilizado, que é o cliente final. Então, ela tem uma tecnologia, tem cobertura dos fios, tem uma fácil aplicação, 100% da cobertura dos cabelos brancos. Então, esses são os argumentos que a gente tem para poder passar para o profissional. Ela não tem amônia, não tem cheiro, contém ativos de brilho, finalizado com uma blindagem perfeita. O que tudo isso quer dizer? Essa é uma coloração que ela não agride o fio do cabelo como a maioria das outras colorações. A amônia é algo que acaba, para poder o pigmento entrar dentro do fio do cabelo, ela acaba danificando o fio para poder alterar a cor. Então, a gente sabendo que o nosso produto não vai causar isso, facilita com que a gente consiga vender o produto. Então, a ideia inicial a gente tem a quebra de valor, que de 40 vai cair para 20 na segunda compra. A gente tem a cobertura de tom. A gente tem o produto não tem amônia. Ele não tem um cheiro ruim. E contém ativos que vão trazer para o fio do cabelo um benefício. É aquele tipo de produto que
você aplica no cabelo que já estava muitas vezes danificado e ele acaba melhorando o fio do cabelo, ao invés de danificar mais o fio do cabelo. Então, tudo isso dentro da coloração a gente encontra e faz com que a gente tenha uma facilidade para vender. Fauzi, próximo. Pode passar? Pode passar? Amplia, por favor, e aí você vai descendo aos poucos. Aí a gente tem as cores neutras. Eu não sei se dá para todo mundo ver, mas se não der para ver, a gente tem essa tabela e a gente compartilha com vocês. A gente tem do número 1 ao 10. Essas cores são as cores neutras, mas muitos salões também conhecem ela como a cor principal, não é a cor fantasia. Então, essa cor neutra, ela vai do 1 ao 10. O que você pode estar indicando para o profissional da área da beleza para que ele possa ter uma certeza de que ele vai ter uma cobertura boa de branco? Então, por exemplo, existem profissionais que não usam, vai fazer uma coloração, quer tirar o avermelhado do cabelo, vai jogar o 7-1, por exemplo. Então, o 1, ele é um neutralizante do avermelhado. Então, o profissional ele vai usar o 7-1 com o 7, por exemplo. Então, ele pensa assim, mas se eu colocar o 7-1 com o 7, ele vai diminuir a cobertura do branco. Aí a gente tem o nosso argumento muito bom e muito forte, que pode colocar que ele não vai deixar de fazer a cobertura do branco, por um simples princípio, que ele é um produto que trata o fio do cabelo. Ele é um produto que ele penetra no fio sem precisar abrir muito o fio do cabelo com a função que é a função da amônia. Ele, por si só, ele tem ativos que ele vai abrir e ele vai fazer a cobertura do branco. Então, eu estou tentando deixar o menos técnico para que você tenha esse conhecimento e esse entendimento que você consegue conversar com um profissional da área da beleza. Para quem já é cabeleireiro, fica muito fácil e muito simples essas explicações. Para quem não é, que é onde encontra a maior dificuldade. Então, dentro dessa explicação que eu estou trazendo, é para quem realmente tem dificuldade em explicar o que é uma coloração. Então, você tem hoje esse argumento. Se eu colocar meio a meio, vai fazer a cobertura? Sim, vai fazer a cobertura. Por quê? Por causa que ele tem os ativos, ele tem um ativo dentro do produto que ele vai fazer com que penetre o pigmento lá dentro do fio, vai fazer a cobertura e ainda vai fazer a neutralização de uma cor indesejada. Você mata qualquer argumento do profissional. Lá embaixo, a gente tem alguns... Dá para aumentar mais um pouco, Paulo? Não está conseguindo ver. Ampliar. Lá embaixo a gente tem algumas cores, que são cores mais vibrantes, cores mais quentes. A gente tem o acobreado e o vermelho. São cores que às vezes têm um pouco mais de dificuldade de venda, porque as mulheres a maioria são loiras ou têm o cabelo escuro. O que tem o cabelo mais colorido é mais os jovens, as mulheres mais que estão trabalhando na moda. Isso ampliou bastante, e isso ajuda muito. Então, o que acontece? A gente tem uma pigmentação muito boa. Hoje, existem poucas as colorações que têm esse tipo de pigmentação que a gente tem. Então, isso facilita muito a gente fazer a indicação. Por que muitas mulheres, às vezes, não gostam de fazer esse tipo de cor? Porque elas desbotam muito rápido, a pessoa fica meio que escrava de ter que ficar fazendo a cor sempre e acaba não querendo fazer. Agora, se você tem uma coloração que tem uma fixação boa, que tem uma nuance muito bonita, que vai dar um vermelho bonito, vai dar um acobreado bonito, e ele não vai desbotar rápido, você tem uma indicação muito boa para fazer. Então, isso são os argumentos que a gente tem para poder falar sobre a nossa cor
para os profissionais, tanto para os cabeleireiros quanto para o cliente final. Fauser, eu não consigo enxergar a parte do meio. Você pode ampliar um pouco ou baixar um pouco? Isso. Ali a gente tem os acinzentados. Isso. Os tons acinzentados. Os tons acinzentados eu acabei falando um pouco na parte das neutras, que são os tons que normalmente neutralizam o alaranjado. As pessoas usam para não ficar um tom alaranjado, colocam o acinzentado. O que seria esse tom alaranjado? Lá na frente eu tenho uma explicação, mas só para você entender. O alaranjado é a mistura do amarelo com o vermelho. E a terceira cor seria o azul. Azul, vermelho e amarelo. São as três cores primárias. A terceira cor seria o azul. O que neutraliza esse alaranjado? A terceira cor, que é o azul. E essas três cores juntas, ela vai dar um tom neutro, um tom mais puxado para o marrom. Dependendo da altura de tom, ela vai chegar próximo de um bege, por aí. Então, esses são os argumentos que a gente tem para poder facilitar a venda do nosso produto. Pode passar, pausa, por favor. Aqui a gente tem... Opa! Aqui a gente tem mais cores, né, que são os marrons. Aí a gente tem a cor perolada, os tons beges, os acobreados, acaju, violetas, os clareadores, os corretores. Então, assim, esse corretor aqui embaixo, é importantíssimo ter esse tipo de produto para também ajudar muito na nossa venda. Se a pessoa tem um cabelo que é muito preto e ela gosta de fazer uma tonalidade de cor mais clara, é importante você indicar para que o profissional utilize desse corretor azul junto com a coloração. Então, indica esses produtos para que ele possa ter no salão dele, para que ele possa ter uma cor mais bonita, porque às vezes ele tenta somente ele coloca um 81 com 80. Se ele tiver esse corretor de cor e coloca uma quantidade que o produto se explica, qual é a quantidade que deve colocar, ele vai naturalmente neutralizar a tonalidade do alaranjado que possa vir a ficar num tom de 8 e vai deixar o cabelo mais bonito. Então, saber utilizar o produto também facilita muito para o cabeleireiro e para a gente que vai fazer a venda no salão, tá bom? Então, assim, eu não vou me apegar muito em explicar essa parte, porque essa parte a gente tem muito acesso. Eu vou passar um pouco mais para frente para a gente poder entender um pouco mais sobre as cores. Fauser, passa para frente, por favor. Aqui a gente tem a chave das cores. O que seria essa chave das cores? Aqui no nosso canto direito da tela, a gente tem o que eu estava explicando agora. Azul, vermelho e amarelo são as cores primárias. Após essas cores primárias, a gente tem as cores secundárias. Essas cores secundárias elas são formadas a partir da mistura de duas cores primárias. Então, por exemplo, azul com o vermelho vai para o tom violeta. O amarelo com o verde. O amarelo com o azul vai para o verde. O amarelo com o vermelho vai para o laranja. Então, a gente já formou da cor primária uma cor secundária. E depois a gente tem as cores terciárias, que é a junção da tonalidade de secundária com primária. Que aí você vai acompanhando. Você tem o violeta mais o vermelho, vai dar um violeta, um vermelho, que a gente também usa muito no salão, como irisado. De vez você falar violeta, que é a cor que a gente conhece mais clara, a gente fala que é a tonalidade irisado, que é o que neutraliza os tons indesejados do lado contrário, que seria amarelado, alaranjado. Então, a setinha, ela aponta certinho aonde ela neutraliza.
Então, quando você tiver com o seu catálogo na mão, você pode olhar com mais clareza qual é o tom que neutraliza qual tom indesejado. Então, na seta você vê, o vermelho neutraliza o verde, o azul neutraliza o laranja, o violeta neutraliza o amarelo. O amarelo laranja, quem neutraliza ele seria o azul violeta, e assim por diante. Então, a gente fica muito atento nisso, ok? Pode passar para frente, por favor. Aí uma coisa que eu quero falar um pouco sobre coisas que a gente pode agregar dentro da nossa plataforma de produtos. Uma cor pode trazer trazer significados diversos. Por isso é importante se atentar às questões culturais, grupo que o representa, contexto e experiência. O que seria o culturais ali? A gente tem que entender o que seria o cultural. A gente tem que entender que, por exemplo, você ter uma cor de cabelo na região sul do Brasil, é natural que as mulheres tenham um cabelo mais claro, que as pessoas tenham o cabelo mais loiros, mais beges, mais platinado, mais puxado para essas tonalidades. Por quê? Porque o tipo de pessoa que vive nessa região é um tipo de pessoa que tem uma descendência europeia, a maioria deles. É natural que o cabelo delas vai ter um tom mais bonito, um tom mais próximo do desejado, né? Esse grupo de pessoas que vivem nessa região, eles já entendem isso, já sabem disso, então é natural que se espere um tipo de cabelo muito próximo disso. Esse contexto de tudo que a gente está passando aqui, ele não discrimina nenhum tipo de região. Isso é para que a gente possa entender que em cada região do Brasil, o Brasil é gigantesco, vai ter um tipo de cabelo diferente um do outro. O produto é o mesmo, as regiões são diferentes, as pessoas que vivem nessas regiões são diferentes. Então, uma cor que se aplica em Porto Alegre e uma cor que se aplica no Amapá, a diferença ela pode ser gritante. A diferença ela pode ser a pessoa fala assim, poxa vida, mas passou lá em tal lugar, o cabelo ficou da cor que queria, e aqui passou, ficou com uma tonalidade diferente. Aí a gente tem os mix tom para auxiliar, a gente tem outros produtos que vão ajudar a neutralizar a tonalidade indesejada. Por isso que eu mostrei ali desde o início, ó, as cores que a gente tem são essas, o que a gente tem de neutralização é mais ou menos isso, e o que cada cor vai representar a gente vai começar a ver agora. Eu não vou ler tudo sobre todas as cores, mas só para a gente ter uma ideia do que representa cada cor. Pode passar, pausa, por favor. O branco é uma cor que está associada ao bem, à ordem, à simplicidade, à pureza, à verdade, à honestidade, à perfeição. Então, assim, depois, se vocês quiserem, eu até passo alguma coisa mais clara sobre tudo de cada cor que representa. Então, quando a gente vê esse tipo de cor, a gente consegue entender que essa pessoa que está pedindo isso, essa pessoa também está pedindo isso que está escrito aqui, né? É uma pessoa mais leve, uma pessoa que quer um pouco mais de paz, então ela quer usar mais cores claras, as cores brancas. Pode passar, Paulo, por favor. O acinzentado é uma tonalidade mais neutra, é a cor do elemento prata, está associado ao tédio, tristeza, decadência, velhice, desânimo, sabedoria, seriedade. Então, se você começar a observar quem são as pessoas que gostam de um cabelo mais acinzentado, ela está muito associado a essas palavras que eu fiz a leitura aqui. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de entender o que significa cada cor, principalmente para a pessoa que está recebendo.
Eu achei de extrema importância trazer isso para a gente, para facilitar a nossa venda. A gente ter esse conhecimento, saber que, poxa vida, por que, que eu não gosto de tal cor, mas para a pessoa, ela ama essa cor, ela quer essa cor, como que pode uma pessoa querer usar uma cor dessa, né? Existe muito essa coisa entre a gente, assim, né? E a gente fica meio questionando o gosto alheio. Então, cada cor tem um significado. E o significado dessa cor para essa pessoa é muito importante. Entende? Então, assim, qual a nossa função, qual o nosso trabalho? Entender o que essa pessoa deseja e fazer a aplicação daquilo que ela espera. Bom, como que a gente faz? Aí a gente vai conhecendo as cores, vai tendo ideia de como pode se misturar tudo isso para que a pessoa receba o melhor dentro dos nossos produtos para ela. Pode passar, Paulo? Aí a gente tem a cor preta, está associado ao luto, a culpa, a infidelidade, a anarquia, a ilegalidade, a elegância, a credibilidade, a objetividade, sofisticação, conservadorismo, peso, dureza, violência, brutalidade. Ó. Nem todas as palavras que estão escritas aí nesse texto é o mesmo significado que vai ter para a pessoa, ok? Aline, por isso que eu estou lendo para você, tá bom? Fica tranquila que depois a gente te envia isso para que você possa ter uma clareza maior. É porque você também deve estar vendo pelo celular, né? Não sei se virando o celular de lado, você vai conseguir fazer com que fique mais ampliado. Pode ser que você consiga. Colocando o celular de lado, e se ele mostrar de lado, talvez você veja ele mais ampliado. O marrom é uma cor mais densa, está associado ao aconchego, à terra, à natureza, às águas, águas lamacentas, madeira, ao velho, aroma, outono, doença, desconforto, composição. O que essa cor representa? O café, o cacau, o chocolate, a madeira. Então, essa cor ela tem uma representatividade. E mais ou menos assim, imagina que você fez uma coloração e o cabelo da pessoa ficou meio marrom. Para aquela pessoa, ela não vai levar isso como algo ruim, não vai achar ruim, vai falar, nossa, até que eu gostei, ficou bom, ficou legal, poxa, bacana, amei a cor. Por quê? Porque essa pessoa tem uma identidade, e essa identidade dela, ela associa essa cor a essas coisas que para ela, às vezes é muito importante, né? De tipo, os gostos que ela já tem um gosto muito próximo dessa cor. Então facilita muito quando você vai fazer uma venda ou vai fazer uma aplicação, você ter conhecimento sobre quem é a pessoa que você está fazendo a venda, quem é a pessoa que você está conversando. Essa pessoa, ela tem uma aproximação com essas coisas? Essa pessoa, ela gosta disso? Então, a gente sempre vai buscar apresentar para essas pessoas quais são as cores que a gente trabalha, quais são as cores que a gente pode criar. Então aqui eu estou mostrando para você uma gama de cor que a gente pode criar em cima da nossa tabela. E a partir daí, com a nossa tabela, a gente conseguir fazer as nossas vendas. Pode passar, Paulo, por favor. O rosa. O rosa remete a algo delicado, está associado ao encanto, à amabilidade, à inocência, ao feminino, à suavidade, à maciez, à delicadeza, à infância, charme, cortesia, doçura, doce. Então, sempre que a gente vai fazer a indicação, a gente tem que estar atento. Isso é muito importante para quem é profissional da área da beleza e para quem não é profissional e está fazendo a venda para os clientes. Então, vamos colocar aqui, para os profissionais da área, vamos colocar que você sabendo um pouco mais sobre as cores, você entendendo um pouco mais sobre a neutralização das cores, sobre a intensificação das cores, naturalmente, você vai conseguir ter clareza na hora de explicar para o profissional. Ó, a nossa tabela de cor,
ela alcança essas cores, ela tem os neutralizantes, ela tem os intensificadores. Então, é importante a gente saber, muito importante a gente saber o que quer dizer cada cor, o que essa cor vai trazer para a gente de importância, até para o nosso dia a dia, não só para a nossa venda, para o nosso dia a dia. Eu quero chegar num salão de beleza e quero fazer uma boa venda. Com qual cor é mais indicado eu chegar lá? Que cor combina mais com a minha pele? Que cor combina mais com o meu cabelo? Que cor combina mais com o tipo de cliente que eu quero alcançar? Pode passar, Paulo? Violeta está associado ao externo, alquimia, miséria, calma, dignidade, controle, violência, agressão, furto, humildade, pecado, penitência, poder, luxo, nobreza, a igreja, né? Teologia, magia, extravagância, vaidade, sedução, sexualidade, eroterismo, imoralidade. Então, quem que vai buscar esse tipo de cor dentro do salão? Normalmente, ou é, por incrível que pareça, criança que não tem a criança, ela não tem o ego, né? Igual o ser humano mais velho tem. Então, para ela, qualquer cor que coloca no cabelo dela, ela acha lindo, ela acha divertido, ela acha alegre, ela acha legal. Amanhã eu vou fazer uma criança com essa tonalidade. A mãe permitiu, ela quer, eu vou fazer. Então, para ela, isso é lúdico. Isso vai tratar de uma área. Se for uma mulher mais velha, qual é a área que isso está tratando? A sexualidade, a sedução, o eroterismo, a extravagância, entende? A mulher, quando ela quer ser meio dark, meio, como que eu posso dizer? Meio bruxa, sabe? Ela vai puxar para essa tonalidade, porque essa tonalidade é uma tonalidade de alquimia, de traz esse ar de tipo libertinagem e tal. Então, essa tonalidade, ela ao mesmo tempo que ela é infantil, ela é um pouco dark para a gente fazer as indicações. Pode passar, Paulo, por favor. O azul está associado à confiança, segurança, verdade, serenidade, intelectualidade, inteligência, independência. O azul, né, ele remete muito ao poder, à riqueza, à superioridade. Então a gente começa a observar que quando a gente vai assistir um jornal, por exemplo, o profissional ele está sempre vestindo ali o repórter uma cor azul, uma tonalidade azul. Ele está sempre muito próximo dessas cores, porque passa credibilidade, né? No cabelo, o que isso passa? Passa uma infantilidade, ele já inverte a situação, né? Uma menina vai fazer um azul, um menino vai fazer um negócio desse, colocar um azul no cabelo. Um adulto dificilmente vai colocar. Se ele colocar, é por diversão, é para ele se sentir mais meninão, mais jovial. Então, as cores que a gente tem dentro do nosso catálogo, ela tem que ter uma indicação mais assertiva, né? Então, você quer colocar isso no cabelo de uma mulher, você vai ter uma certa dificuldade. Se você colocar no cabelo de uma adolescente, de uma menina, você vai ter uma facilidade. Qual é o público que você quer alcançar para poder fazer a indicação? Isso é muito importante. E tratando na parte de neutralização, e a gente vai, vamos colocar, por exemplo, eu tenho algumas clientes que eu gosto de fazer a cor, mas eu não gosto de fazer a cor que a coloração traz. Então, o que eu faço? Eu vou fazer um pouco de... Vou usar uma cor 7,3 e eu ponho um pouco de pigmento azul. Essa cor vai para 7,3,1. Aí fica 7,31. Já não fica igual. Se a pessoa comprar a mesma tinta e for aplicar em casa, ela nunca vai conseguir chegar na cor. Se ela fizer em outro lugar, ela nunca vai conseguir chegar na cor. Então, eu alcancei uma identidade que essa pessoa, só ela vai ter. Raramente, dificilmente, ela vai encontrar a identidade dela em outra pessoa. Então, saber conhecer mais as cores, você consegue trabalhar melhor com elas.
fazer mais misturas de cores. Você traz mais alquimia para você poder fidelizar o seu cliente. Se o seu cliente faz uma cor com você, ele gosta dessa cor com você, ele não vai te trocar por outro porque ele não acha, quer dizer, ele acha que o outro nunca vai alcançar essa cor. Porque é uma cor tão diferente, tão difícil de fazer, que ele não busca em outro lugar. Então, eu vejo que isso é muito importante a gente passar para o profissional. Você explicar para ele, falar, ó, a nossa coloração, ela tem várias possibilidades. A gente tem várias cores dentro dessa cartela aqui que é incrível. Ó, você pode fazer as misturas. Pode misturar o azul um pouco nesse dourado, ele vai te dar uma tonalidade mais assim. Aí você vai conhecendo, vai tendo mais participação dentro das cores, que naturalmente você vai ampliar as suas vendas. Pode passar, Paulo, por favor. Temos o verde, está associado à natureza, ao ambiente, dinheiro, riqueza, família, harmonia, saúde, paz, tranquilidade, segurança, abundância, serenidade, posteridade, suavidade, relaxamento, primavera, juventude, humor. Tem várias coisas muito boas dentro da cor verde, né? Fertilidade, sorte, vigor, umidade, bosque, águas claras, mar. É uma das cores que mais traz coisas positivas. Pode ser utilizado no cabelo também? Pode, não só para que o cabelo fique verde, mas também para que você neutralize cores indesejadas. Então, a gente vai aprender no significado das cores, para a gente poder entender e se familiarizar mais com as cores, para que a gente possa fazer as indicações das cores. Tá bom? Pode passar, Fauser. Fauser, passa. O próximo é amarelo. Fala, está associado à iluminação, ao conforto. E a Preto tá pensando se vai ficar com 2 ali, mas ela queria um preto e eu fiquei só com o meu. Desculpa, não entendi. Perdão, gente, eu acho que ela não estava falando. Tinha um áudio aberto, Fernando, eu fechei aqui, pode ficar tranquilo, era só um áudio aberto aqui. Iluminação, conforto, inspiração, energia, o perigo, alerta, aviso, emergência. Então, aqui está falando sobre várias coisas, né? E também fala sobre a juventude, idealismo, expectativa, descontração, inveja, avareza, ciúmes, egoísmo, engano, animação, saúde, esperança, apoio, primavera, terra, calor, divertimento, sol, verão. É a cor do sol, do elemento ouro. Para muitas mulheres, a tonalidade amarelada, ela é algo desconfiável, porque quando você sai de um tom de cabelo que está escuro e você vai para um tom claro, ela nunca quer que pare no amarelo, ela quer sempre que passe do amarelo. Às vezes a pessoa fala assim, eu prefiro que o meu cabelo fique quebrado do que ele fique amarelado. Infelizmente as pessoas pensam assim. Então o que a gente tem que entender? A gente sabe o que significa cor, a gente tem o conhecimento das cores, a gente pode ter argumento para poder falar para cliente o significado das cores e tudo, mas tem que entender qual é o desejo da pessoa, né? Se você observar aqui que fala sobre terra, calor, sol, verão, isso ocorre muito. Às vezes o cabelo está até numa tonalidade mais clarinha, mas quando a pessoa vai para a praia, esse cabelo vai desbotar o pigmento neutralizante e vai trazer a cor real do cabelo. Lembrando que o cabelo ele tem 3 cores, azul, vermelho e amarelo. Por mais que você clareie ele, deixe ele quase esbranquiçado, o amarelo é a cor que sempre vai ficar ainda em evidência ali ainda. Aí você neutraliza. Quando você neutraliza, você vai deixar ele, a não ser que você clareie ele para ele ficar sem cor alguma e meio que arrebentando. Quando ele chega nessa tonalidade de não ter mais cor, você pode ter certeza que ele já não tem quase mais nada dentro dele também. Então, tem que ter muito cuidado. Então você chega desse amarelo para frente e neutraliza ele, você vai ter uma cor muito, muito bacana. E o que eu estava querendo explicar agora é, quando você chega numa tonalidade dessa,
O que você continua tendo dentro das colorações? Azul, vermelho e amarelo. Quando você vai matizar esse amarelado indesejado, você tem dentro dessa pigmentação de cor, que pode estar lá em cima na tonalidade dela, mas dentro dela vai ter pigmento vermelho e vai ter pigmento azul. Essas duas tonalidades, vermelho e azul, é o que neutraliza esse amarelo indesejado. Só que ela é numa tonalidade muito clara, muito alta. Conseguiu entender isso? O que neutraliza o amarelo indesejado é o pigmento vermelho e azul. Só que ele não é um pigmento lá embaixo de tonalidade. Ele é um pigmento lá em cima de tonalidade. Lá em cima a gente tem lá embaixo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí vai aumentando o tom. 8, 9, 10, 11, 12. Existem pessoas que entendem que isso é o contrário, ele vai baixando o tom porque vai perdendo o pigmento. Então, como você preferir, como você achar melhor. Então, ele vai subindo o tom ou ele vai descendo o tom porque ele tem menos pigmento. Ok? Então, é do 1 para o 12. Então, lá no 12, ele tem, dentro do matizante, essa função de azul, vermelho, que dá um irisado, que vai neutralizar esse tom amarelo indesejado. Ok? Pode passar. Passa laranja. Laranja é uma cor muito viva. Pode passar, pode passar, pode passar. Aí aqui a gente tem as sensações de cores frias, né? O que a cor fria traz para as pessoas? Ela é mais calmante, tira o tédio, calma, traz conforto, pessoas mais lentas, de lentidão. Aqui está falando, querendo dizer de pessoas mais tranquilas, mais introspectivas. Essa tristeza está querendo dizer isso, tá bom? A sensação que a cor fria traz, para a pessoa ficar menos enérgica. Pode passar, Paulo. E as cores quentes, o que traz para quem olha e para quem tem, né? Vitalidade, energia, alegria, excitação, irritação, movimento, abre o apetite, né? Que é o vermelho e o amarelo, são cores que dá fome e tal. Então, como que as pessoas tratam as cores? Quando a cor é fria e quando a cor é quente. Por exemplo, a maioria das pessoas que estão aqui hoje participando, eu acredito que conheçam uma moça chamada Joelma. A Joelma é aquela cantora do Calypso. A gente fez uma consultoria visagista com ela. A gente fez um trabalho de transformação na imagem dela, depois da separação dela com o ex-marido, o Chimbinha, né? E a gente fez a transformação dela. Ela tinha um cabelo numa tonalidade alaranjada amarelado. Então, algumas mechas meio alaranjadas, umas mechas meio amareladas e tal. E a gente passou para ela, né, a gente discutiu muito sobre isso, e a gente passou para ela que seria necessário ela, para ficar de uma imagem mais refinada, que a gente ia fazer mechas nela com tom pastel, tal, mostrando para ela, apresentando para ela. Porém, a gente já tinha a ideia de que ela ia ter uma negativa em relação a isso. Por que ela teria essa negativa? Porque ela precisa, na imagem dela, desse lance da energia, da alegria, do movimento. Ela se sente confortável dessa maneira e, para ela, isso é muito importante. Porque o público dela, que é o público norte e nordeste muito forte, aí vem para o sul, mas vem para o sul beirando mais a área de São Paulo, Rio de Janeiro, para cima. Não é o público mais frio lá de baixo, com os cabelos mais claros. É o público dos cabelos, que é onde as cores do cabelo desse povo, ele é mais preto, então tem mais dificuldade de ficar numa tonalidade mais clara. Então, esse entendimento foi muito importante para que mantesse o cabelo dela na tonalidade que ainda é até hoje. Então, se você observar, ela tem essa tonalidade. Ela tem dinheiro, ela tem condição de ter um cabelo platinado? Tem. Ela gostaria de ter esse tipo de cabelo? Não. Ela gosta e ela se sente bem
e traz alegria para ela essa tonalidade. Então, o que a gente precisa entender hoje, com 25 anos de profissão, que a cor do cabelo da pessoa é a identidade dela. Não somos nós quem mandamos na tonalidade da cor do cabelo das pessoas. Não dá para você colocar platinado em todo mundo. Não dá para você colocar tom pastel em todo mundo. Existem pessoas que gostam e se sentem bem com tonalidades alaranjado, amarelado. Para ela, ela acha lindo. E nós não temos que ter esse olhar de negativo em cima da cor que a pessoa escolheu, ok? Durante um tempo, eu acredito que mais de 15 anos, só se usava uma tonalidade de cabelo e todas as outras eram erradas. As pessoas eram muito críticas. Era no máximo marrom com mecha pastel. Marrom com mecha pastel. No máximo marrom de coloração. Porque as colorações, a maioria ficava meio amarronzada. Eram tintas de fora que não eram tintas próprias para o nosso tipo de cabelo. Então, era muito aceito esse tipo de cabelo. O que saísse disso era cabelo de gente pobre. Era cabelo de cabeleireiro que não estava acertando a cor. Então, hoje, graças a Deus, a gente aumentou a quantidade de cor nos cabelos, a gente aumentou a quantidade de conhecimento para todos os profissionais, e isso mudou hoje, graças a Deus. Pode passar, Paulo, por favor. Aqui tem a chave das cores, aqui, ó, que aí mostra uma subida de cor que eu expliquei, né? Que é o verde um pouco mais claro e um pouco mais claro ainda. Então, isso tem em todas as cores. Vermelho um pouco mais claro e mais claro ainda. Isso é a subida de tom. Pode passar, Paulo. Aí as cores neutras, a cor branca, a cor marrom. O marrom, quando você vai misturando ele com a tonalidade branca, ele vai ficando um neutro cada vez mais claro. O marrom é a mistura de 3 cores, azul, vermelho e amarelo. Vai sempre dar marrom, ok? E você vai diluindo isso com branco e você vai conseguindo chegar em cores neutras mais claras e cada vez mais claras. Pode passar, Paulo. O preto também é considerado uma cor neutra, apesar de ser uma cor muito utilizada, mas ele vem para uma tonalidade neutra. Então, quando você vai diluindo esse preto, você chega no cinza e do cinza você vai clareando ele até chegar no branco. Ok? Pode passar. Aí são as cores terciárias, que são a mistura das 3 cores, azul, vermelho e amarelo. Pode passar. As cores terciárias. Qual é a neutralização dessas cores? Ela está dentro dessa chave. Pode passar. Isso aqui eu trouxe para a gente falar, mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Isso aqui é o que acontece dentro da televisão, RGB CMYK. Dentro da televisão, a gente enxerga, às vezes, cores que a gente faz no salão de uma cor, quando vai para a televisão, a cor muda. É impressionante isso e é muito importante mais para frente a gente aprender, e principalmente quem é da área da beleza, ter esse tipo de conhecimento. Porque se você faz o cabelo de uma atriz, de uma modelo, de alguém que trabalha na televisão, você pode ter certeza absoluta que a cor do cabelo dela vai alterar quando estiver dentro de um cenário, ok? Para filme, novela, é muito importante saber sobre isso. Pode passar? Aqui o que cada cor representa dentro de frequência. O que é essa frequência? Uma pessoa que tem um cabelo mais fechado, mais escuro, mais frio, ela está sempre numa frequência mais, como eu posso dizer, mais baixa. Uma pessoa que está dentro de uma cor mais clara, mais viva, mais quente, ela está sempre numa energia lá em cima. Então a gente tem até isso como algo que a gente precisa aprender e desenvolver. Depois eu vou trazer todas essas informações um pouco mais diluído, para que a gente possa ter mais conhecimento sobre isso aí.
tá bom? Passa para mim, Fauzi. Pode passar. Bom, aqui eu só trouxe 2 tipos de cabelo para a gente ter uma ideia. Esse tipo de cabelo, a gente clareia ele e entende que você não precisa clarear ele tanto para que você chegue nessa tonalidade. O moreno iluminado, esse não é o moreno iluminado, mas eu trouxe esse cabelo que era o que eu achei ali mais rápido dentro da minha galeria. A gente não precisa clarear, deixar ele clarão para depois jogar o pigmento. Clareia num tom mais marrom, um pouco mais alaranjado, e aí você neutraliza essa cor. Então, às vezes, é importante você explicar isso para o cabeleireiro. Ó, você não precisa clarear tanto. Qual cor que você quer? Essa? Clareia um fundo de clareamento nesse tom e você neutraliza depois com esse. Então, você entendendo as cores fica mais fácil. Pode passar, Paulo. Eu estou acelerando porque está dando o nosso horário, tá, gente? E a gente gosta de respeitar o horário. Então, aqui a gente tem um cabelo bem claro, que teve uma neutralização para deixar ele mais frio. Então, você consegue perceber? Ele foi um cabelo que já chegou lá próximo de um branco, ele ficou meio amareladinho, mas bem claro, e depois ele foi neutralizado com uma tonalidade fria, um irisado, e ele naturalmente ficou numa cor bonita, fria e neutralizada. Tá bom? A gente vai encerrar por aqui. Quero agradecer a participação de todos. Fiquei muito feliz com esse novo treinamento que a gente está dando aqui. A gente vai ver quais são os dias que a gente vai estar sempre apresentando, vai estar passando dentro dos grupos. Recording stopped. Só tenho a agradecer aqui a todos, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Muito obrigado, Fauzi, muito obrigado a todos os participantes, tá bom? E aguardem que agora a gente vai pegar fogo isso aqui, tá bom? Grande abraço, beijo para todos aí. Tamo junto.